capítulo 4, a partir do versículo 1, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Pai amado, fala, Deus, em nossos corações. Toca, Senhor amado, em nossa mente, nossa alma. Venha, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos. Tudo aquilo, Senhor, que vier nos impedir de reconhecer e entender a Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Pai, ouvir, aprender, praticar aquilo que é da Tua vontade para o nosso coração, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, que o Teu servo ouve. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, a tentação é uma coisa humana, uma coisa do homem. Passar por tentação é uma coisa que todos nós passamos. Em toda a nossa vida, nós sempre somos tentados de alguma maneira. Cada um é tentado de uma forma. E Jesus, como Ele veio à Terra, com o propósito de ser homem, de viver como homem e de cumprir aquilo que nós vivemos, a palavra de Deus diz que Ele também foi tentado em todas as coisas. Em Hebreus 4,15 diz que Ele foi tentado em todos os tipos de tentação, mas sem pecado. E aqui o texto que nós lemos diz que o diabo insistiu com Jesus, tentou diversas vezes, diversas formas, para que fazesse Jesus pecar. Se Jesus cometesse um pecado só, um só, seria o suficiente para ele perder tudo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele venceu a tentação. Agora eu vou trazer para nós. Eu disse que nós somos tentados. Eu sou tentado, você é tentado. E como que a gente faz para vencer as tentações? Por isso que Jesus falou: olha, orai para que não entrar em tentação. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Nos livra do mal. O Senhor Jesus também falou: olha, vigiai e orai para não entrar, para nem começar a tentação. Então nós precisamos aprender, queridos, a vencer as tentações. E aqui eu percebo que o diabo fez 3 tentações com Jesus. E essas 3 tentações
São as 3 áreas básicas da nossa vida que nós somos tentados. A primeira tentação que o diabo fez com Jesus estava em jejum, ele estava com fome. O diabo virou e falou assim: olha, pega essa pedra e transforma ela em pão. Eu pergunto, Jesus tinha poder de transformar aquela pedra em pão? Sim ou não? Tinha poder. Ele multiplicou os pães. Mas por que Jesus não transformou aquela pedra em pão? Porque aquilo, em primeiro lugar, seria a vontade do diabo. Em segundo lugar, seria a vontade carnal, porque ele estava com fome. E não era a vontade de Deus. Então Jesus falou assim: olha, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira área que nós somos tentados é no físico, é no material, é no carnal. E aí, muitas vezes, o inimigo nos tenta nas nossas necessidades básicas, né? Nas coisas que são naturais. E quando nós somos tentados, eu percebo aqui algumas circunstâncias. A primeira delas é a solidão. O diabo pegou Jesus quando ele estava sozinho. E muitas vezes é quando nós estamos sozinhos é que nós mais somos tentados. É que mais em pensamentos e vontades que talvez você pense assim: ninguém está vendo, mas se Deus está vendo. Outra coisa, o diabo sabe as nossas fraquezas. Ele viu a hora que Jesus estava mais frágil. Olha, a fome chegou ao limite físico que um ser humano pode aguentar. Agora eu vou oferecer para ele. Eu sei que ele, né, vai balançar. É o que o diabo pensou. Mas Jesus se manteve firme. Irmãos, o inimigo sabe as nossas fraquezas. E é na sua fraqueza é que ele vai te tentar. Outra coisa, o inimigo sempre propõe facilidades. Ele fala assim: é só você fazer isso. É só um pouquinho. E ele propõe às vezes facilidades, mas que são, né, enganos, são propostas enganosas, né? Irmãos, Jesus poderia ter feito um milagre nele mesmo. Disse: olha, fome, vai embora. Mas ele não, ele manteve a fome. Ele suportou a fome, que é a necessidade física, para que ele pudesse vencer uma tentação que todos nós vencemos, que é a parte material. Cada um de nós, quando estamos sozinhos, segundo as nossas fraquezas, o inimigo às vezes tenta nos propor uma facilidade. É só você fazer isso. É fácil. E ele quer muitas vezes que nós venhamos a cair em tentação. Mas nós precisamos reconhecer essa carne, essa matéria. Nós precisamos disciplinar, reconhecer qual a área que eu sou falho. Eu não consigo dominar minha língua. Eu não consigo dominar minha gula. Eu não consigo dominar talvez a preguiça. Eu não sei qual área na parte física, desejos, vontades, que precisam ser controlados. Quando Deus criou o ser humano, colocou ele na terra, Deus falou: dominai sobre as ervas do campo. E hoje nós estamos vendo as ervas dominando as pessoas. Tantas ervas dominando pessoas. E Jesus mandou dominar sobre os animais, sobre tudo. E nós precisamos dominar algumas coisas. Então a primeira área da tentação é material, física. Depois a segunda tentação que o diabo fez com Jesus. Ele ainda estava com fome. O diabo falou assim: olha, eu vou te mostrar os reinos do mundo. E aí talvez nós imaginamos assim, diz a palavra que o diabo levou Jesus e mostrou a ele uma visão, que ele viu talvez palácios, né? Reinos, países, riquezas. E o diabo falou assim: olha, se você só me ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te dou isso tudo aí, os reinos do mundo. Só que Jesus, ele disse que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é o reino do céu, é o reino de Deus.
preciso disso. E aí o diabo falou assim: você somente me adora. Jesus falou assim: olha, está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E a segunda área da tentação é a parte espiritual. Se refere ao culto, ao religioso. Nós temos em nós, além do nosso físico, da nossa matéria, há dentro de você o Espírito. O Espírito é o fôlego de vida, é uma partícula divina que há dentro de nós. Nós, diferentemente dos animais, nós somos seres espirituais. Nós temos contato com o sobrenatural, com Deus. E o diabo sabe que o ser humano muitas vezes é místico. E nós somos tentados na parte espiritual a prestar culto a outra coisa ou a outra pessoa que não a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a prestar culto, sabe a quem? A si mesmo. A fazer o que eu penso e o que eu quero. Isso é prestar culto a si mesmo. O inimigo falou assim: é só você se prostrar e me adorar. E aqui sabe o que eu vejo aqui, as circunstâncias do pecado espiritual? Primeiro pecado espiritual, que é a característica da personalidade satânica, é o orgulho. Diz aqui que o diabo elevou Jesus. Vou mostrar ele, vamos mostrar como é que é bom olhar as pessoas por cima. Irmãos, o único momento que Jesus olhou as pessoas por cima, sabe que hora se foi? A hora que ele estava na cruz. Porque Jesus foi humilde até ser pregado naquela cruz. Mas o diabo, no momento ali, naquela tentação, ele levou Jesus. E o orgulho, o egoísmo de Satanás é tão grande que ele falou assim: tudo é meu e eu vou te dar tudo. Mentira de Satanás. Irmãos, a palavra de Deus diz que a terra pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O diabo é ladrão, ele não tem nada. Ele não tem coisa nenhuma. Ele rouba. E Jesus, que é o dono de tudo, falou assim: para que eu vou querer isso aí? Eu tenho muito mais do que isso. Então o orgulho, muitas vezes, queridos, a vaidade, o egoísmo. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pão, seria egoísmo. Quando ele multiplicou os pães, não era para ele, era para o povo. Então, a circunstância do pecado espiritual, muitas vezes, o egoísmo, o orgulho religioso, de achar assim: eu sei, eu faço, de se elevar, de achar melhor que os outros. Outro pecado espiritual que o inimigo faz muito conosco: ilusão. A Bíblia diz que o diabo é esse traveste de anjo de luz. Ele finge que o anjo de luz, ele aparece comigo. E diz aqui que o diabo fez uma ilusão, mostrando os reinos do mundo para Jesus. E às vezes o diabo vem com mágicas, com coisas bonitas, com engano, e faz aquela ilusão para te agradar. E muitas vezes, queridos, nós somos iludidos. Criamos ilusões, que são pecados espirituais, por causa do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E nessa mesma tentação espiritual, o diabo também ofereceu poder. Ele disse: olha, você vai ter poder. Jesus não queria o poder do diabo, nem o poder do mundo, porque ele já tinha o poder de Deus. E às vezes na tentação espiritual nós queremos ter poder. O homem, o ser humano, gosta de poder. Eu vou ter fama, eu vou ser conhecido, eu vou ser respeitado, eu vou ter poder. E isso é uma tentação espiritual. Irmãos, muitas vezes o diabo faz isso. Ele nos tenta na área espiritual. Nós queremos nos elevar, queremos imaginar coisas que nos engrandeçam e querer ter poder. Só que isso, queridos, é um pecado espiritual. Como que a gente faz para vencer o pecado espiritual? Cultuando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a Deus, sendo gratos a Deus. Que Jesus falou: somente a Ele prestará culto. Quer dizer, eu não vou cultuar a mim mesmo, eu vou cultuar somente a Deus. A terceira tentação que Jesus
bem alta. Naquele tempo não tinha edifícios, não tinham prédios, né, como hoje tem. E o pináculo do templo era uma parte mais alta de Jerusalém. E Jerusalém é no alto de uma grande montanha. E lá também tem muitos precipícios. Então o pináculo do templo era uma parte à beira de um precipício, uma parte muito alta ali do muro do templo. Diz aqui que o diabo colocou Jesus e falou assim: olha, pula daí, porque no Salmo 91, versículo 1 e 12, né, foi o que o diabo citou, está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles vão te salvar. Irmãos, foi nesse momento que Jesus falou: afasta, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso disso. Olha a proposta do diabo, irmãos. Imagina só, vamos fazer um espetáculo, todo mundo vai ver, ele vai cair, e de repente vai vir um anjo e vai segurar ele. Sabe o que é isso? É a tentação emocional. A nossa alma, ela diz respeito às nossas emoções, às nossas vontades, os nossos pensamentos, às nossas opiniões. E muitas vezes nós somos tentados a ter essa adrenalina, né? Todo mundo vai ver, eu vou pular, e aí vai acontecer e todo mundo vai me reconhecer. Jesus não precisava dessa emoção, porque emoção maior ele sentiria o momento em que ele choraria por nós, em que ele morreria por nós, ali naquela cruz. E nessa área emocional, nós caímos muitas vezes. Na hora da raiva, né? Hein? Na hora da raiva você faz coisas que você nem imaginava. Na hora que você tem vontade de fazer algo e não consegue se controlar. A emoção, queridos, ela é muito perigosa às vezes. É naquela hora que o inimigo sabe que você não vai planejar fazer algo de errado, mas na hora da emoção você faz. Na hora da emoção você fala. E às vezes nós somos tentados quando nós estamos nesse pináculo, quando a gente acha que também está no alto. Outra coisa que também é emocional é a dúvida. O diabo chegou e falou assim: ó, se és filho de Deus, ele perguntou 2 vezes, no versículo 3 e no versículo 9. Irmão, Jesus havia acabado de ser batizado, e veio uma voz do céu e disse: tu és o meu filho amado. E o diabo chegou com a dúvida. Então muitas vezes na nossa emoção e também no nosso intelecto, na nossa alma, o inimigo trabalha com dúvidas. Ele trabalha colocando, dúvidas em nosso coração. E isso aí é uma tentação emocional. Nós precisamos ter convicção de que nós somos filhos de Deus. Outra coisa que o diabo faz também, nessa tentação da alma, é o engano, a mentira. Ele é o pai da mentira. E aí Jesus começou a responder assim, olha, ele tentou ele, na parte física, transformar pedra em pão. E Jesus falou assim, olha, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo tentou na parte espiritual, oferecendo os reinos do mundo, em troca de Jesus adorá-lo. E aí Jesus respondeu, está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Aí o diabo falou assim, ele quer falar da Bíblia. Aí o diabo pegou um versículo, que é o Salmo 91, 11, 12, e distorceu. Pula daí. Colocou um versículo separado. Aí Jesus, que era bom de Bíblia, deu a resposta na ponta da língua. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo às vezes vem com engano. E muitas pessoas são tentadas na parte emocional, na alma, nos seus pensamentos, na sua parte racional. Porque pega um versículo, um trechinho, uma doutrina e pega aquilo ali. E aí você cai numa tentação do inimigo. Isso é muito sério, Deus. No racionalismo, na razão, eu sei. E isso também é um engano. Então a tentação emocional, às vezes nós caímos nas obras da carne, é a ira, a inveja, o partidarismo, você acha eu que sei. O inimigo tentou Jesus 3 vezes.
passadas que foram as tentações de toda sorte. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ele tentou em tudo quanto é coisa, mas nessas três áreas. Na parte física, do corpo, na parte espiritual, que é religiosa, e na parte emocional, da nossa alma, das nossas opiniões, das nossas vontades. Eu quero perguntar aqui, qual área que você está sendo tentado? O inimigo tenta em todas. E diz aqui que quando Jesus resistiu ao diabo, ele saiu, mas até o momento oportuno, mas ele sempre volta. Eu comparo o diabo como um vendedor de pecados. Ele é insistente. Ele oferece, fala que é bom, tenta te enganar, ele insiste, mas a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual arma que Jesus usou para vencer Satanás? A única arma do cristão, que é a palavra de Deus. Foi com a palavra que na tentação física do corpo, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi com a palavra que ele teve a resposta na tentação espiritual. E quando nós somos tentados espiritualmente a deixar de adorar a Deus, o Espírito Santo traz a palavra à nossa memória. E foi na palavra que Jesus teve resposta quando o inimigo veio com heresia, com mentira. E Jesus deu a resposta para ele na palavra. Eu quero convidar você a meditar sobre isso agora. Vamos orar, feche seus olhos, ore pela sua vida agora. Qual área que você tem sido tentado? É no físico? É o seu corpo? É a vontade da carne? Seja sincero com Deus, fala para Jesus. Ele também foi tentado, ele sabe o que você está passando. Ele também passou por essa mesma tentação. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. É o desejo do corpo. Fala: Senhor amado, me alimenta o meu corpo com a tua palavra, para eu poder não ter vontade da carne. É espiritual, você não está conseguindo adorar a Deus, não consegue fechar o olho e sentir a presença de Deus. O egoísmo tem sido grande, a vanglória, a vaidade, o culto a si mesmo, as suas opiniões estão acima de tudo. Não, renda a sua vida ao Senhor, adore a Deus. Ao emocional, você está desequilibrado, talvez a raiva, a tristeza, o ódio, o rancor, o ceticismo de acreditar que somente o que você pensa que está certo, do jeito que você aprendeu, está preso com uma palavrinha ou outra. Deus quer nos libertar nessa noite, e através da palavra podemos vencer a tentação. Ore ao Senhor. Pai amado, nesse momento, Pai, nós estamos, Deus, quantas vezes nos desertos, quantas vezes, Senhor, nós somos tentados, e quantas vezes nós caímos, Jesus. Mas agora, Pai, nós pedimos a ajuda do Senhor, que é aquele que foi tentado, mas não caiu. Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nos ensina, Senhor amado, a ser vigilante, a ser atento, a viver em oração, a negar as vontades da carne, meu Pai. Eu oro, Pai amado, por alguém aqui que apresenta a Deus, Senhor, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, Pai amado, para selar essa palavra. E a espada de Deus, que a palavra de Deus entrou no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. Para, Pai amado, se for a tentação da carne, a espada da palavra de Deus, ela corta juntas e medulas. Se for a tentação do espírito, ela penetra até a separação entre alma e espírito. E também liberta a nossa alma, transforma a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e amém.